eu era uma pessoa estranha, desde que eu me conheço por gente. Então sempre foi difícil pra mim fazer amizade. E eu não digo que era difícil porque eu não conseguia falar com ninguém, mas pelo contrário, eu falava com as pessoas, mas não sentia uma conexão, sabe? Eu não sabia como lidar com aquilo, como transformar aquilo numa amizade. Mesmo que eu falasse com a pessoa diariamente, eu ainda acharia que aquilo era só um contato normal, que não era de fato uma amizade, sabe? E fazer amizades de verdade, eu acho que eu só consegui quando eu já tinha crescido um pouco. Ali no ensino médio, no final do ensino médio, principalmente quando eu comecei a fazer faculdade, aí eu entendi de fato o que era uma amizade. E justamente porque era um cara estranho. Já falei, estranho na minha concepção, porque na minha cabeça eu sei diferenciar o que é estranho e o que não é. E eu sempre fiquei me perguntando como é que as pessoas conseguiam com tanta facilidade ficar próximo das outras, sabe? Ter um laço assim. E eu ficava pensando como era ter essas pessoas tão próximas. Como era ter um grupinho de amigos, sabe? Tanto no fundamental como no ensino médio, a gente sempre via as pessoas em panelinhas, sabe? E eu não entendia isso até ter a minha própria, que eu já era um pouco grande. Aí eu pude entender como funcionava essa instituição chamada amizade. E é estranho porque eu idealizava uma coisa que na minha cabeça era completamente diferente, porque eu achava que essas coisas eram naturais para as pessoas extrovertidas ou aquelas pessoas que tinham motivos para uma gostar da outra. Convívio por muito tempo, antes eu achei que essa era a chave, era tipo conviver desde a infância até a idade que eu tava observando. Mas na verdade era diferente, porque independente de quanto tempo passe com uma pessoa perto, se vocês não têm um laço ou alguma coisa em comum, vocês nunca vão ser amigos. Talvez conhecidos, mas amigos eu acho difícil. E pra mim, era difícil montar essa instituição amizade, sabe? Era difícil entender o que isso significava, porque eu olhava pra todos e todos tinham um grupinho e todos estavam felizes. E enquanto eu pensava, caraca, como isso funciona? Como é que eles chegaram a esse nível de intimidade? Como eles se entendem tão bem? Sabe? Era uma coisa engraçada. E eu entendi uma coisa quando eu fui crescendo, que eu não tinha que ser eu. É uma parada meio esquisita, totalmente. Mas em um certo tempo, eu pensei que não ser eu era a solução. Ou seja, eu tinha que fingir ser outra pessoa para me encaixar, Alan. Mas você estava fingindo ser alguém para se encaixar, então significa que você estava se colocando em situações desagradáveis? Não, eu tô falando que para fazer amizades eu tinha que ser diferente de como eu era, porque eu era um cara esquisito. Eu vivia no meu mundinho e eu não conseguia. Parecia que o tempo todo eu tava no mundo da lua, tá ligado? E na minha cabeça isso é muito esquisito. Tanto que agora eu consigo fazer amizades muito mais fácil do que antes, porque eu sou bem mais comunicativo, e antes eu não era. Eu era mais introspectivo, mais na minha e tal. E eu pensei na minha cabeça, tá, se eu continuar assim, talvez eu nunca vá fazer amizade de fato, talvez eu nunca vá conhecer pessoas novas, ou conhecer as pessoas de fato, não ser como eles, sabe? E eu queria ser como eles, tipo, rindo à toa e etc. Foi aí que veio um insight na minha cabeça, e pensei, tá, eu não sou desse jeito, eu sou um pouco mais sério, um pouco mais na minha, e como eu posso chegar a esse nível? Eu não tinha uma resposta, então o que eu fiz? Eu passei a tentar imitar, sabe? Pegar uma pessoa, ou duas, ou três, e pensar, tá, o que essas três pessoas têm em comum
que fazem delas serem um pouco mais extrovertidas que eu. Foi aí que eu pensei, é só eu pegar as características que fazem elas serem mais comunicativas e tentar imitar, sabe? Aí eu comecei a sair da minha zona de conforto imitando elas, mas não imitando categoricamente cada uma delas, claro, isso aqui seria bem estranho, mas tipo, só fingindo não ser tão eu quanto eu era. E isso deu certo, porque de certa forma, depois que eu passei a socializar mais e sair da zona de conforto, eu consegui fazer bastante amizade, tanto no ensino médio quanto depois. E isso era bacana, porque eu conseguia falar com qualquer pessoa, ou bater um papo com qualquer pessoa, seja ela idosa, nova, estranha, ou uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu conseguia desenrolar um papo legal, uma conversa divertida, até que veio a pandemia. Aí todo mundo ficou distante e tal, e depois da pandemia parecia que tudo tinha mudado, como se eu fosse uma pessoa completamente diferente do que eu era, porque eu conseguia conversar mais, fazer mais amizades e estar dentro das panelas, sabe? Não mais observar elas de longe, mas estar dentro delas. E isso foi legal, porque eu fiz amizades bem legais depois de 2021 e 2022. E eu acho que para sair da zona de conforto, a gente tem que pegar uma referência primeiro, porque você não vai sair da sua zona de conforto do zero, assim, sem saber o que tá do outro lado do muro, sabe? E é isso. Se você sair e dar uma olhada o que tem do outro lado do muro e tentar ser ou parecer como aquilo, você vai conseguir mudar pouco a pouco a sua personalidade introspectiva, assim como eu mudei, mas não deixando de ser você. Você ainda vai ser estranho, porque eu ainda sou estranho, mas um estranho mais sociável, com mais amizades e podendo conversar com qualquer pessoa, assuntos aleatórios e assuntos que você queira conversar. Isso é bacana, porque desenvolve a gente como pessoa e a gente acaba crescendo, sabe? Com outras pessoas, observando as outras pessoas, socializando. E, como eu falei, o homem é um ser sociável por natureza. Ou seja, não podemos ficar muito tempo sós, porque ou ficamos malucos, piramos a cabeça, lelé da cuca, ou adoecemos. E isso não é legal. Então socializar às vezes é a chave. Usar um teatro ali no começo, completamente normal. Imitar ou fazer um teatro. Pra conhecer pessoas novas, você não vai ser você. É real isso. Dificilmente você vai entrar em um grupo de amigos sendo você de fato. Você vai se adaptar àquele ambiente, aí sim você vai entrar. E quando você entrar, você pode soltar sua personalidade como você é. Mas no início, sempre vai ter que ser como um teatro, porque a vida é como um grande teatro. Eu acho que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o teatro da vida e seus personagens. Vai ficar pro próximo. Até mais. Esse foi o Diálogo da Noite e tamo junto.